Quando Císara dos Santos, faxineira de 38 anos da cidade Tiradentes, entrou na cobertura de 800 metros quadrados de Diego de Moraes, em Moema, para fazer a limpeza noturna, ela jamais imaginou que em 2 horas estaria segurando nos braços o herdeiro de um império de 2 bilhões de reais, sendo a única pessoa em 3 meses capaz de fazer o bebê parar de chorar. Como uma mulher que ganhava R$ 1.200 mensais, limpando mansões da elite paulistana, conseguiu resolver um problema que 15 babás especialistas, formadas nas melhores escolas da Europa, não conseguiram solucionar. E porque ela guardou um segredo devastador sobre maternidade, que nem ela mesma sabia que possuía? Esta é a história de Císara dos Santos, a faxineira brasileira que transformou o choro de desespero do bebê mais rico de São Paulo em sono tranquilo, provando que o maior dom não se aprende em faculdades caras, mas nasce do coração de quem já perdeu tudo e ainda assim continua amando. Em apenas 6 horas, Císara passou de empregada invisível para a pessoa mais importante na vida de um milionário desesperado, recebendo uma proposta que mudaria sua vida para sempre. R$ 15.000 mensais para cuidar do bebê, mais casa e carro. Um salário 12 vezes maior que qualquer coisa que ela já havia sonhado. Era uma terça-feira gelada de junho, quando Císara chegou à cobertura de Diego de Moraes, às 22 horas, carregando sua bolsa surrada com produtos de limpeza caseiros que ela mesma preparava para economizar. O porteiro do edifício a conhecia bem, sempre a tratava com respeito, diferente de outros prédios onde trabalhava. Há 3 anos, ela limpava aquele apartamento 2 vezes por semana, sempre quando Diego não estava, sempre em silêncio, sempre invisível. Naquela noite, porém, algo estava diferente. As luzes estavam acesas, carros de luxo ocupavam toda a garagem, e ela podia ouvir vozes alteradas mesmo antes de o elevador chegar ao último andar. Quando a porta do apartamento se abriu, Císara se deparou com uma cena que jamais esqueceria. Diego de Moraes, o temido magnata do mercado imobiliário que ela via apenas em fotos nas revistas esquecidas nos cestos de lixo, estava sentado no sofá de couro italiano, com a cabeça entre as mãos, completamente destroçado. Ao seu redor, 5 mulheres elegantemente vestidas conversavam em tons baixos, todas com expressões de fracasso no rosto. No centro da sala, um berço de mogno maciço balançava suavemente, mas o som que vinha de dentro era qualquer coisa, menos suave. O choro do bebê era diferente de tudo que Císara já havia escutado. Não era um choro comum de fome ou sono. Era um som desesperador, contínuo, que parecia rasgar o ar e os nervos de todos os presentes. Diego levantou os olhos vermelhos quando viu Císara parada na porta, ainda segurando sua bolsa de produtos de limpeza. "Desculpe, eu não sabia que tinha gente", disse Císara, dando um passo para trás. "Posso voltar amanhã, seu Diego." "Não?", disse Diego, a voz rouca de cansaço. "Entre, por favor. Talvez seja melhor que alguém testemunhe meu fracasso como pai." Ele gesticulou para as mulheres ao redor. "Estas são as 5 babás mais caras de São Paulo. Cada uma cobra entre 8 e 12 mil reais mensais. Todas têm formação internacional. Todas falharam." Uma das babás, uma mulher loira de uns 40 anos com sotaque francês, se aproximou de Diego. "Senhor Moraes, como já expliquei, o pequeno Arthur apresenta sinais de cólica severa. Já tentamos todos os métodos conhecidos, massagem Chantala, música clássica, técnicas de embalo francesas, aromaterapia, mudança de fórmula láctea 5 vezes, consultas com 3 pediatras diferentes. Nada funciona há 3 meses. Císara permaneceu na entrada, observando a cena. O choro do bebê continuava, incessante, e ela podia ver que Diego estava no limite. Suas roupas caras estavam amarrotadas, a barba por fazer, os olhos com olheiras profundas. Este não era o mesmo homem implacável que ela via nas capas da revista Exame como o rei dos negócios imobiliários. 3 meses, repetiu Diego, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa presente. 3 meses desde que a Letícia morreu no parto. 3 meses que meu filho não para de chorar.
15 babás já passaram por aqui. 15. Todas desistiram. Ele olhou para Císara como se a visse pela primeira vez. Você tem filhos? A pergunta pegou Císara de surpresa. Em 3 anos limpando aquele apartamento, Diego nunca havia dirigido uma palavra a ela, além de boa noite, quando eventualmente se cruzavam. Eu tinha, ela respondeu baixinho. Tinha? Císara hesitou. Era uma conversa que ela não tinha com ninguém, muito menos com patrões. Mas algo no desespero daquele homem, no choro desesperador do bebê, fez com que as palavras saíssem. Perdi meu menino aos 6 meses. Síndrome da morte súbita infantil. Faz 4 anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro contínuo de Arthur. As babás trocaram olhares desconfortáveis, como se a tragédia de uma faxineira fosse algo contagioso que pudesse afetar suas reputações profissionais. Mas Diego se levantou lentamente, algo mudando em sua expressão. Como ele se chamava? Gabriel, disse Císara, a voz quase um sussurro. Gabriel dos Santos. Ele seria meu único filho. Diego caminhou até o berço e olhou para o bebê que chorava sem parar. Arthur tinha 6 meses, exatamente a idade que Gabriel tinha quando morreu. Era um bebê bonito, com cabelos escuros e bochechas rosadas, mas seu rosto estava vermelho de tanto chorar. Pequenos punhos cerrados, corpo tenso de desconforto. Nenhuma delas conseguiu, disse Diego, indicando as babás. Pediatras dizem que não há nada de errado com ele fisicamente. Exames mostram que ele é perfeitamente saudável, mas ele chora 16 horas por dia, só para quando está completamente exausto. A babá francesa se adiantou. Senhor Moraes, se me permite, casos assim requerem internação hospitalar, para observação mais detalhada. Talvez seja a hora de considerar medicação para cólicas mais severas. Medicação? Diego se virou bruscamente. Ele tem 6 meses. Não vou entupir meu filho de remédios, só porque vocês não conseguem fazer o trabalho. Senhor, com todo o respeito, disse outra babá, uma mulher morena com diploma da Inglaterra pendurado na parede. Já tentamos absolutamente tudo. Este caso está além de nossas capacidades. O bebê precisa de intervenção médica especializada. Císara observava tudo em silêncio, mas seus olhos não saíam de Arthur. Algo naquele choro a tocava de uma forma que ela não conseguia explicar. Não era apenas o som, era algo mais profundo, mais instintivo. Sem perceber, ela tinha se aproximado do berço. Posso? Ela perguntou estendendo as mãos. As babás a olharam com uma mistura de incredulidade e indignação. A francesa até deu um passo à frente como se fosse impedir Císara de tocar no bebê. Ela não tem qualificação, disse a francesa para Diego. É perigoso permitir que pessoas não treinadas manuseiem uma criança em estado de estresse severo. Qualificação. Diego olhou para a mulher com um sorriso amargo. Você tem certificado da Sorbonne e não conseguiu fazer meu filho parar de chorar nem por 5 minutos em 2 semanas. Ela perdeu um filho da mesma idade. Isso é uma qualificação que nenhuma de vocês tem. Ele se virou para Císara. Pode tentar. Císara se aproximou devagar e com movimentos suaves, pegou Arthur no colo. O bebê continuou chorando, mas algo mudou imediatamente. Ela não tentou balançá-lo freneticamente como as babás faziam. Não começou a fazer barulhos ou cantar canções de ninar. Em vez disso, ela simplesmente o segurou contra o peito, deixou que ele sentisse seu batimento cardíaco e começou a balançar muito levemente, quase imperceptivelmente. Shhh! Ela sussurrou, não para o bebê, mas como se estivesse conversando com alguém que entendia sua dor. Eu sei, meu amor. Eu sei que dói. As babás trocaram olhares céticos, mas Diego se aproximou, observando atentamente. Por alguns segundos, o choro continuou na mesma intensidade. Então, gradualmente, começou a diminuir. Não parou completamente, mas a intensidade claramente diminuiu. Impossível, murmurou a babá francesa. Deve ser coincidência. Ele vai voltar a chorar em alguns segundos. Mas não voltou. Císara continuou balançando suavemente, sussurrando palavras baixinhas que ninguém mais conseguia ouvir.
E o choro de Arthur foi se transformando em pequenos soluços, depois em respiração irregular, até que finalmente, pela primeira vez em 3 meses, a cobertura de Diego de Moraes ficou em silêncio. O silêncio era tão incomum que parecia alto. Diego olhava fixamente para Císara, que continuava balançando Arthur, agora dormindo tranquilamente em seus braços. As babás estavam boquiabertas, claramente tentando processar o que acabavam de testemunhar. "Como você fez isso?" perguntou Diego, a voz cheia de incredulidade. Císara olhou para o bebê em seus braços, uma expressão de paz no rosto que Diego nunca havia visto em nenhuma das babás profissionais. "Não sei," ela respondeu honestamente. "Eu só senti o que ele estava sentindo." O que ele estava sentindo? Císara hesitou, como se estivesse tentando colocar em palavras algo que ia além da lógica. "Saudade," disse finalmente. "Ele sente saudade da mãe. O choro não é de dor física, é de dor emocional. Ele sabe que perdeu alguém importante, e ninguém estava validando essa dor." A babá francesa balançou a cabeça. "Isso é absurdo. Bebês de 6 meses não têm capacidade emocional para processar luto ou saudade. É pseudociência." "Então como você explica o que acabou de acontecer?" Diego perguntou, ainda olhando para Arthur dormindo tranquilamente. A babá não teve resposta. Diego se aproximou mais de Císara. "Você pode colocá-lo no berço?" Císara assentiu e, com movimentos extremamente cuidadosos, depositou Arthur no berço. O bebê se mexeu levemente, mas continuou dormindo. Era a primeira vez em 3 meses que ele dormia sem estar completamente exausto de chorar. "Meu Deus!" sussurrou Diego. "Ele está realmente dormindo." As 5 babás se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. A francesa se adiantou. "Senhor Moraes, isso foi apenas sorte. Bebês têm momentos de cansaço extremo. Não significa que ela tenha algum dom especial." "Sorte?" Diego se virou para ela com uma expressão que Císara reconheceu das revistas de negócios. A expressão que ele usava quando estava prestes a fechar um acordo ou destruir um concorrente. "Vocês 5 estão aqui há 2 semanas. Cobraram R$40 mil só em consultas. Não conseguiram fazer meu filho dormir nem uma vez. Uma faxineira que nem conheço direito fez em 5 minutos o que vocês não conseguiram em 15 dias. A tensão na sala era palpável. As babás claramente sabiam que estavam sendo dispensadas, mas nenhuma delas queria ser a primeira a admitir a derrota. Diego continuou, sua voz ficando mais dura a cada palavra. "Quero que todas vocês saiam da minha casa agora. Seus serviços não são mais necessários." "Senhor Moraes," tentou a babá inglesa, "o senhor está tomando uma decisão emocional baseada em um momento de sorte. Esta mulher não tem qualificação, não tem referências, não tem experiência profissional com crianças. É irresponsável." "Irresponsável?" Diego deu um passo na direção dela. "Sabe o que é irresponsável? É cobrar R$12 mil por mês e deixar uma criança chorar 16 horas por dia durante 3 meses. É ter diploma de universidade europeia e não conseguir identificar que um bebê órfão está sofrendo emocionalmente. É tratar sintomas e ignorar a causa." Ele gesticulou na direção da porta. "Saiam, todas. Agora." As babás recolheram suas bolsas caras e seus diplomas emoldurados em silêncio constrangido. A francesa foi a última a sair, parando na porta para dar um último conselho. "Senhor Moraes, quando isso der errado, e vai dar, não diga que não foi avisado." Depois que a porta se fechou, Diego e Císara ficaram sozinhos na sala, apenas com o som suave da respiração de Arthur dormindo. Diego se sentou pesadamente no sofá, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. "Não acredito que ele está dormindo," disse passando as mãos pelo rosto. 3 meses, Císara. 3 meses ouvindo meu filho chorar sem parar. Você não faz ideia do que isso faz com uma pessoa." Císara se sentou na beira de uma poltrona, ainda observando Arthur no berço. "Na verdade, eu sei," disse baixinho. "Meu Gabriel também chorava muito nos primeiros meses. Eu passava noites inteiras acordada tentando descobrir o que estava errado." "Como você aguentou?" "Amor," ela respondeu simplesmente. "Quando a gente ama, a gente aguenta qualquer coisa, até quando não entende."
Diego a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Císara, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja completamente honesta comigo. Ela assentiu. Você gostaria de cuidar do Arthur? Não como babá temporária, mas como a pessoa responsável por ele. Císara piscou, certa de que havia entendido errado. Como assim, seu Diego? Quero te oferecer um trabalho. Cuidar do meu filho, integral. Você moraria aqui, teria seu próprio quarto, salário de R$ 15.000 mensais, plano de saúde, carro à disposição. Tudo o que você precisar. Císara ficou em silêncio por tanto tempo que Diego achou que ela não tinha entendido. R$ 15.000? Ela repetiu finalmente. Por mês. Mais benefícios. Seu Diego, eu não tenho diploma, não tenho curso de babá, não tenho referências. Eu só sei limpar casa e... Você acabou de fazer em 5 minutos o que 15 profissionais formadas não conseguiram fazer em 3 meses. Diego a interrompeu. Isso vale mais que qualquer diploma. Císara olhou para Arthur, ainda dormindo tranquilamente. Algo em seu coração se apertou. Uma mistura de medo e esperança que ela não sentia há 4 anos. Posso perguntar por quê? Por que o quê? Por que o senhor confia em mim? Me conhece há 3 anos, mas nunca conversamos. Nunca soube nem meu nome completo. Por que agora? Diego se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade de São Paulo iluminada. Porque eu reconheço dor quando vejo, disse, sem se virar. E reconheço amor verdadeiro quando vejo também. Você olha para meu filho da mesma forma que eu imagino que olhava para o seu. Ele se virou para encará-la. Císara, eu sou um homem de negócios. Já fechei contratos de centenas de milhões de reais. Sei reconhecer talento, competência, dedicação. Mas isso aqui não é sobre negócios. É sobre meu filho precisar de alguém que o ame de verdade, não alguém que esteja apenas fazendo um trabalho. E se der errado? Então vamos descobrir uma nova solução. Mas pelo que vi hoje, tenho mais fé em você do que em qualquer dessas babás diplomadas. Císara ficou olhando para Arthur por longos minutos. O bebê dormia com uma expressão de paz que, segundo Diego, ele nunca havia demonstrado antes. Ela pensou em Gabriel, em como teria sido cuidar dele até crescer, em todas as noites que passou acordada nos 4 anos seguintes, desejando ter essa oportunidade novamente. Posso começar amanhã? Diego sorriu pela primeira vez em 3 meses. Pode começar agora, se quiser. O quarto da empregada está desocupado há meses. Posso mandar buscar suas coisas amanhã. Não tenho muitas coisas, disse Císara, levantando-se. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber antes de aceitar. O quê? Eu não vou cuidar do Arthur como as outras babás. Não vou seguir manuais ou métodos europeus. Vou cuidar dele como cuidaria do meu próprio filho. Com amor, com instinto, com o coração. É exatamente isso que eu quero, disse Diego. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, Arthur dormiu 7 horas seguidas. Diego acordou em pânico às 5 da manhã, certo de que algo terrível havia acontecido. Mas encontrou Císara sentada ao lado do berço, tricotando uma pequena manta azul, enquanto Arthur dormia tranquilamente. Ele está bem? Perguntou Diego, ainda em pânico. Perfeitamente bem, disse Císara, mostrando o tricô. Pensei em fazer algumas roupinhas para ele. As que estão no guarda-roupa são muito formais para um bebê. Diego olhou para as roupas caras que havia comprado. Todas de grife, todas desconfortáveis para uma criança de 6 meses. Você sabe tricotar? Aprendi com minha mãe. Tinha feito um enxoval inteiro para o Gabriel. Ela parou, a voz embargando. E agora pode fazer para o Arthur, disse Diego suavemente. Císara sorriu, os olhos marejados. Agora posso fazer para o Arthur. Nos dias seguintes, a transformação foi impressionante. Arthur não apenas parava de chorar quando estava com Císara. Ele começou a sorrir, a interagir, a demonstrar curiosidade pelo mundo ao seu redor. Ela o alimentava, brincava com ele, conversava como se ele entendesse cada palavra. Diego observava tudo com fascínio. Císara não seguia nenhum protocolo ou manual.
Ela simplesmente amava Arthur como se fosse seu próprio filho. E o bebê respondia a esse amor de uma forma que nenhuma técnica profissional havia conseguido provocar. Uma semana depois, Diego decidiu trabalhar de casa para observar melhor como Císara cuidava de Arthur. O que viu o deixou ainda mais convencido de que havia tomado a decisão certa. Císara não apenas cuidava do bebê, ela o ensinava. Falava com ele sobre tudo. Sobre as cores dos brinquedos, sobre os sons da cidade lá fora, sobre a comida que estava preparando. Ela cantava canções de ninar que inventava na hora. Fazia caretas engraçadas que arrancavam gargalhadas de Arthur. O massageava com uma delicadeza que Diego nunca havia visto. "Como você aprendeu a fazer isso?" perguntou Diego numa tarde, observando Císara fazer Arthur rir com uma brincadeira simples de esconde-esconde. "Não aprendi?" disse Císara. "É instinto, é amor. Quando a gente ama uma criança, a gente sabe naturalmente o que ela precisa. As babás profissionais não conseguiram desenvolver esse instinto." Císara parou de brincar e olhou seriamente para Diego. "Seu Diego, posso falar uma coisa?" "Claro. Aquelas mulheres não eram ruins. Elas sabiam muita coisa que eu não sei. Mas elas cuidavam do Arthur como um trabalho. Eu cuido dele como um filho. É diferente." Diego assentiu, compreendendo. "E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença no mundo." Naquela noite, depois de Arthur dormir, Diego chamou Císara para conversar na sala. Ele havia preparado um contrato formal de trabalho com todos os benefícios prometidos, detalhados por escrito. "Quero que você assine isso", disse, entregando o documento, para tornar tudo oficial. Císara pegou o contrato e tentou ler, mas Diego percebeu que ela estava tendo dificuldades com algumas palavras mais complexas. "Você quer que eu leia em voz alta?" ofereceu delicadamente. Císara corou ligeiramente. "Eu sei ler", disse, "mas algumas palavras são difíceis. Só estudei até a 5ª série." Diego sentiu um aperto no peito. Aqui estava uma mulher com um dom natural para cuidar de crianças, uma inteligência emocional extraordinária, uma capacidade de amor que as babás mais caras não possuíam, e ela se envergonhava de não ter educação formal. "Císara", disse ele, "você gostaria de voltar a estudar?" Ela levantou os olhos do contrato, surpresa. "Como assim? Completar o ensino fundamental, fazer o médio, talvez até uma faculdade. Eu pagaria tudo. Por que o senhor faria isso?" Diego pensou na resposta. A verdade era mais complexa do que ele mesmo entendia completamente. "Porque você está cuidando da pessoa mais importante da minha vida", disse finalmente. "E porque acho que você merece todas as oportunidades que nunca teve." Císara ficou em silêncio por longos momentos, olhando o contrato em suas mãos. Finalmente, ergueu os olhos para Diego. "Se eu voltar a estudar, vou ter menos tempo para cuidar do Arthur. Podemos organizar um horário. Você pode estudar enquanto ele dorme ou nos finais de semana. Ou podemos contratar alguém para ajudar com as tarefas domésticas para você ter mais tempo." "O senhor realmente faria isso?" Diego se aproximou e se sentou na poltrona ao lado dela. "Císara, em uma semana você fez por meu filho mais do que qualquer pessoa conseguiu em 3 meses. Você trouxe paz para esta casa. Trouxe alegria para Arthur. Me devolveu a esperança de ser um bom pai. Qualquer coisa que eu possa fazer por você ainda seria pouco." Císara sentiu lágrimas nos olhos. Há 4 anos, desde que perdeu Gabriel, ela havia se resignado a ser sempre a faxineira invisível, a mulher que limpava as casas dos outros sem nunca pertencer a lugar nenhum. Agora, pela primeira vez, alguém a via como mais do que isso. "Posso contar uma coisa para o senhor?" perguntou. "Claro. Quando eu perdi o Gabriel, pensei que nunca mais ia sentir amor de mãe. Pensei que aquela parte de mim tinha morrido junto com ele." Ela olhou na direção do quarto onde Arthur dormia. "Cuidar do Arthur está me fazendo sentir viva de novo." Diego sentiu um nó na garganta. "E ele está mais feliz do que jamais esteve. Ontem eu ouvi dar risada pela primeira vez desde que nasceu. É uma criança especial", disse Císara. "Ele sente muito, entende muito. Mais do que as pessoas imaginam. As babás achavam que ele tinha algum problema. Ele não tem problema nenhum.
Ele só estava com saudade da mãe e ninguém estava ouvindo o que ele tentava dizer. Diego ficou pensativo. Você realmente acha que bebês podem sentir saudade? Tenho certeza, disse Císara com convicção. Eles passaram 9 meses ouvindo a voz da mãe, sentindo os batimentos do coração dela. Quando nascem e ela não está mais lá, eles sabem que alguma coisa está faltando. E como você os consola? Dando amor no lugar da saudade, mostrando que, mesmo sem a mãe biológica, eles não estão sozinhos. Diego olhou para Císara com uma admiração que ia muito além da gratidão profissional. Esta mulher, que ganhava R$ 1.200 limpando casas, tinha uma sabedoria sobre crianças que valia mais do que todos os diplomas das babás caras. Císara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você nunca pensou em ter outros filhos? A pergunta pegou Císara desprevenida. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Diego achou que havia sido indiscreto. Desculpe, disse ele. Não devia ter perguntado. Não, tudo bem, disse Císara lentamente. É que, depois que o Gabriel morreu, eu e o pai dele nos separamos. Ele não conseguia me olhar sem lembrar do que perdemos. E eu tinha medo de amar outra criança e perder de novo. E agora? Císara sorriu tristemente. Agora percebo que o amor não acaba quando a gente perde alguém. Ele fica guardado no coração, esperando uma nova chance de se manifestar. E Arthur é essa nova chance? Arthur é um presente, disse Císara, para ele e para mim. Diego sentiu que estava assistindo a algo muito maior do que uma simples relação profissional se formar. Estava vendo 2 pessoas que haviam perdido muito encontrarem cura uma na outra. Vou assinar o contrato, disse Císara pegando a caneta que Diego havia deixado na mesa. Tem certeza? Absoluta. Mas tem uma condição. Diego levantou as sobrancelhas. Qual? Se algum dia o senhor achar que não estou cuidando bem do Arthur, ou se ele demonstrar que prefere outra pessoa, o senhor me dispensa sem peso na consciência. O bem-estar dele vem primeiro que qualquer coisa. Diego sorriu. Isto confirma que tomei a decisão certa. Qualquer babá profissional estaria preocupada com a própria estabilidade no emprego. Você está preocupada com o bem-estar do meu filho. Císara assinou o contrato com a caligrafia cuidadosa de quem não teve muita prática com documentos formais, mas Diego nunca havia visto uma assinatura que significasse tanto. Bem-vinda à família, Císara, disse ele, estendendo a mão. Ela apertou a mão dele, sentindo que sua vida estava mudando de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Obrigada pela chance, seu Diego. Não vou decepcionar. Sei que não vai. Naquela noite, Císara se deitou no quarto que agora era seu. Um espaço maior e mais confortável que qualquer lugar onde havia morado nos últimos anos. Através da parede, ela podia ouvir a respiração tranquila de Arthur dormindo. Pela primeira vez em 4 anos, ela adormeceu com um sentimento de propósito, de pertencimento, de esperança. Do outro lado da casa, Diego também se deitou com uma sensação de paz que não sentia há meses. Seu filho estava feliz, saudável, amado, e ele havia descoberto que às vezes as melhores soluções não vêm de diplomas caros ou métodos sofisticados, mas do coração de alguém que entende verdadeiramente o que significa amar sem reservas. Mas nenhum dos dois imaginava que nos próximos dias descobririam segredos que mudariam ainda mais profundamente suas vidas, revelações sobre o passado que explicariam por que o encontro entre eles não havia sido apenas coincidência, mas talvez destino. Na manhã seguinte, Diego acordou com um som que não ouvia há 3 meses. Arthur rindo. Não era apenas uma risadinha, era uma gargalhada genuína de bebê. Aquele som puro que derrete o coração de qualquer pai. Ele se levantou rapidamente e caminhou até a sala, onde encontrou Císara brincando com Arthur no tapete, fazendo caretas engraçadas que arrancavam gargalhadas do menino. Bom dia, disse Diego, ainda impressionado com a cena. Bom dia, seu Diego, respondeu Císara, levantando Arthur no colo. Ele acordou às 6 da manhã, mas não chorou. Ficou conversando sozinho no berço até eu ir buscá-lo. Conversando sozinho? É.
Ele fica fazendo barulhinhos, como se estivesse contando uma história. É a coisa mais fofa do mundo. Diego se aproximou, e Arthur imediatamente estendeu os bracinhos na direção do pai, algo que nunca havia feito antes. Diego o pegou no colo, e pela primeira vez, seu filho o olhou nos olhos e sorriu. Meu Deus! Sussurrou Diego, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Ele nunca havia sorrido para mim antes. É porque agora ele está feliz? Disse Císara simplesmente. Crianças felizes sorriem para todo mundo. Naquele momento, o interfone tocou. Diego franziu a testa, não esperava ninguém tão cedo. Alô? Senhor Diego é o porteiro. Tem uma senhora aqui embaixo dizendo que é mãe da Císara. Posso mandar subir? Diego olhou para Císara, que havia empalidecido visivelmente. Minha mãe? Ela murmurou claramente nervosa. Você quer que ela suba? Perguntou Diego. Císara hesitou. Ela não sabe que eu mudei de trabalho. Não falamos há 2 semanas. Mande subir, disse Diego no interfone. Então se virou para Císara. Vai ficar tudo bem. Você não está fazendo nada errado. Alguns minutos depois, uma mulher de uns 60 anos saiu do elevador. Era claramente a mãe de Císara. Mesmos olhos expressivos, mesmo sorriso gentil, mas com uma aparência mais cansada, roupas mais simples. Ela parou na porta do apartamento, visivelmente intimidada pela elegância do lugar. Císara? O que você está fazendo aqui a essa hora? Pensei que só limpasse à noite. Mãe, entra. Preciso te contar uma coisa. A mulher entrou hesitante, olhando ao redor com admiração misturada com desconforto. Quando viu Diego segurando Arthur, seus olhos se arregalaram. Bom dia, senhora, disse Diego educadamente. Rosa dos Santos. Sou mãe da Císara. Ela olhou confusa entre Diego e a filha. Císara, o que está acontecendo aqui? Císara respirou fundo. Mãe, senta aqui. Diego, quer dizer, o senhor Diego, me ofereceu um novo trabalho. Vou cuidar do Arthur. Cuidar? Rosa se sentou lentamente. Como assim cuidar? Como babá, mãe. Babá em tempo integral. Rosa olhou para Diego com uma expressão de suspeita que qualquer mãe protetora reconheceria. Senhor Diego, posso perguntar quanto o senhor está pagando para minha filha? Mãe! Císara protestou envergonhada. Não, está tudo bem, disse Diego. 15 mil reais mensais, mais moradia, alimentação, plano de saúde e outros benefícios. Rosa ficou em silêncio por tanto tempo que Císara começou a se preocupar. Finalmente, ela falou, a voz quase um sussurro. 15 mil reais. Por mês? Confirmou Diego. Mãe, eu sei que é difícil de acreditar, mas... Císara, disse Rosa lentamente. Você precisa recusar esse trabalho. O silêncio que se seguiu foi tenso. Diego e Císara trocaram olhares confusos. Por que, mãe? Rosa se levantou claramente agitada. Porque você não entende o que está acontecendo aqui. Esse homem não te conhece de nada. Ninguém oferece 15 mil reais para uma faxineira sem diploma cuidar de um bebê a menos que... A menos que o quê? Perguntou Diego, sua voz ficando mais firme. Rosa o encarou diretamente. A menos que tenha segundas intenções? A acusação pairou no ar como uma bomba. Císara ficou vermelha de vergonha, mas Diego permaneceu calmo. Senhora Rosa, disse ele, sua voz respeitosa, mas firme. Entendo sua preocupação. Qualquer mãe ficaria desconfiada. Mas posso explicar exatamente por que ofereci esse trabalho para sua filha. Ele gesticulou para que Rosa se sentasse novamente. Nos últimos 3 meses, contratei 15 babás diferentes para cuidar do Arthur. Todas com diploma, todas com referências excelentes, todas cobrando entre 8 e 15 mil reais mensais. Nenhuma conseguiu fazer meu filho parar de chorar. Rosa o ouviu em silêncio. Ontem à noite, sua filha fez em 5 minutos, o que nenhuma dessas profissionais conseguiu fazer em 3 meses. Ela conseguiu acalmar meu filho, fazer ele dormir, fazer ele rir. Isso não tem preço. Mas por que ela? Insistiu Rosa. O que uma faxineira saberia sobre bebês que babás formadas não sabem? Diego olhou para Císara, que assentiu quase imperceptivelmente, dando permissão para ele contar.
porque sua filha perdeu um filho da mesma idade do Arthur. Ela entende a dor de uma forma que nenhuma babá profissional entende. E Arthur sente isso. Rosa empalideceu. Ela olhou para Císara, depois para Arthur nos braços de Diego, depois novamente para a filha. Císara, disse ela baixinho, você tem certeza de que consegue fazer isso? Cuidar de outro bebê depois do que aconteceu com o Gabriel? Mãe, cuidar do Arthur está me ajudando a curar. Pela primeira vez em 4 anos, sinto que tenho um propósito. Rosa ficou pensativa por longos momentos. Finalmente se virou para Diego. Senhor Diego, posso fazer algumas perguntas? Claro. Onde está a mãe do menino? Morreu no parto. O senhor tem família para ajudar? Não. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. Sou só eu e Arthur. Rosa assentiu lentamente. E por que não se casou de novo? Um homem rico como o senhor deve ter muitas opções. Diego riu amargamente. Senhora Rosa, nos últimos 3 meses eu não consegui nem fazer meu filho parar de chorar. Não estou exatamente em condições de pensar em relacionamentos. E os planos para o futuro? Pretende se casar eventualmente? Honestamente, não sei. Minha prioridade é Arthur. Tudo o mais é secundário. Rosa olhou para Císara. E você, filha? Está preparada para se apegar a uma criança que não é sua e pode ter que deixar um dia? A pergunta pegou Císara de surpresa. Ela não havia pensado nisso. Mãe, é uma pergunta válida, disse Diego. Císara, eu não posso prometer que você ficará aqui para sempre. Não sei o que o futuro reserva. Mas posso prometer que enquanto você quiser ficar e enquanto for bom para Arthur, você terá um lugar aqui. Císara olhou para Arthur, que havia adormecido tranquilamente nos braços de Diego. Mãe, eu prefiro amar ele pelo tempo que puder, do que nunca ter a chance de amar uma criança de novo. Rosa suspirou profundamente. Está bem, mas com algumas condições. Que condições? Perguntou Diego. Quero que tudo seja formalizado por escrito. Contrato de trabalho, direitos, deveres, tudo bem claro. Já está tudo assinado, disse Císara mostrando o documento. E quero poder visitar minha filha sempre que quiser. É claro, disse Diego imediatamente. Esta é a casa dela agora também. Rosa se levantou e caminhou até Diego. Senhor Diego, vou ser muito clara com o senhor. Minha filha passou pelos piores 4 anos da vida dela, depois que perdeu o Gabriel. Se o senhor quebrar o coração dela de novo, vai ter que responder para mim. Diego sorriu. Entendo perfeitamente, senhora Rosa, e garanto que minha intenção é exatamente o oposto. Quero que sua filha seja feliz aqui. E quanto à educação que o senhor mencionou? Como assim? Císara explicou sobre a oferta de Diego para ela voltar a estudar. Rosa olhou para Diego com uma expressão de surpresa genuína. O senhor realmente faria isso? Claro. Císara merece todas as oportunidades que nunca teve. Rosa ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, se aproximou de Císara e a abraçou. Minha filha, acho que você encontrou uma bênção. Naquela tarde, depois que Rosa foi embora mais tranquila, Diego decidiu trabalhar do escritório em casa para observar como Císara interagia com Arthur durante um dia normal. O que viu o deixou ainda mais impressionado. Císara não apenas cuidava do bebê, ela o estimulava constantemente. Falava com ele sobre tudo o que estava fazendo. Mostrava objetos diferentes. Fazia sons variados para desenvolver sua audição. Quando Arthur começava a ficar agitado, ela imediatamente identificava a causa. Fome, sono, fralda suja ou simplesmente necessidade de atenção. Como você sabe sempre o que ele quer? Perguntou Diego durante o almoço. Cada bebê tem um choro diferente para cada necessidade, explicou Císara. O choro de fome é diferente do choro de sono, que é diferente do choro de dor. É só prestar atenção. As babás profissionais não conseguiam identificar? Císara hesitou, claramente não querendo criticar as mulheres que vieram antes dela. Elas sabiam na teoria, disse diplomaticamente. Mas conhecimento teórico é diferente de instinto maternal. Durante a tarde, enquanto Arthur dormia,
Diego viu Císara organizando as roupas do bebê com um cuidado meticuloso. Ela separava as peças que estavam ficando pequenas, dobrava tudo com perfeição e até mesmo consertava pequenos problemas como botões soltos ou costuras desfeitas. Você sabe costurar também? Aprendi com minha mãe. Quando a gente não tem dinheiro para comprar roupa nova, aprende a cuidar bem da que tem. Diego olhou para as roupas caras de Arthur, muitas delas usadas apenas uma vez antes de ficarem pequenas. Císara, posso te fazer uma pergunta? Claro! O que você fazia com as roupas do Gabriel quando isso aconteceu? Císara parou de dobrar as roupas, os olhos se enchendo de lágrimas. Guardei tudo numa caixa. Está no guarda-roupa da minha mãe há 4 anos. Nunca consegui me desfazer de nada. Você gostaria de buscar essas roupas? Por quê? Talvez Arthur possa usar algumas. E talvez seja bom para você ver essas roupas sendo usadas por uma criança feliz, em vez de guardadas numa caixa. Císara ficou em silêncio por tanto tempo que Diego achou que havia sido insensível. Desculpe, disse ele. Foi uma sugestão inadequada. Não, disse Císara baixinho. Na verdade, acho que seria muito bom. Gabriel gostaria de saber que suas roupinhas estão aquecendo outro bebê. Naquela noite, depois que Arthur dormiu, Diego e Císara foram até a casa de Rosa buscar as roupas de Gabriel. Era uma casa simples na periferia, mas limpa e aconchegante. Rosa os recebeu com café e bolo caseiro. A caixa está no meu quarto, disse Rosa. Císara, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho, mãe. Elas trouxeram uma caixa de papelão cuidadosamente fechada. Quando Císara a abriu, revelou dezenas de peças pequenas, todas lavadas e dobradas com perfeição. Havia macacões, bodes, meias minúsculas, mantas feitas à mão. Diego observou Císara pegar cada peça com delicadeza, como se estivesse tocando relíquias sagradas. Algumas ainda tinham etiquetas. Nunca haviam sido usadas. Eram para quando ele crescesse mais. Explicou Císara, mostrando roupas de 6 a 12 meses. São lindas, disse Diego sinceramente. Gabriel tinha muito bom gosto. Císara riu entre lágrimas. Na verdade, quem escolhia era eu. Passava horas nas lojas imaginando como ele ficaria bonito em cada roupa. Eles levaram a caixa para o apartamento e Císara começou a separar as peças que poderiam servir em Arthur. Era emocionante e doloroso ao mesmo tempo, mas ela parecia em paz com a decisão. Sabe o que mais me emociona? Disse ela, segurando um macacão azul claro. O quê? Gabriel nunca chegou a usar essas roupas. Agora, elas vão cumprir o propósito para o qual foram feitas: vestir um bebê amado. Na manhã seguinte, Císara vestiu Arthur com uma das roupas de Gabriel, um macacão azul com bordado de ursinho. A roupa ficava perfeita, como se tivesse sido feita especialmente para ele. Diego olhou para seu filho e sentiu uma emoção indescritível. Ele está lindo. Gabriel ficaria feliz, disse Císara, arrumando o colarinho do macacão. Ele sempre foi generoso, mesmo pequeninho. Naquele momento, o telefone tocou. Era o pediatra de Arthur, Dr. Henrique Oliveira, retornando uma ligação de Diego. Doutor, obrigado por retornar. Queria marcar uma consulta de rotina para Arthur. Como ele está, ainda com aquelas cólicas terríveis? Na verdade, doutor, é exatamente sobre isso que quero conversar. As cólicas pararam completamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pararam? Como assim pararam? Ele não chora mais. Está dormindo a noite toda, comendo bem, brincando. É uma criança completamente diferente. Senhor Diego, isso é impossível. Bebês com cólica severa como Arthur não melhoram da noite para o dia. Que medicação vocês começaram a usar? Nenhuma medicação, doutor. Mudamos de babá. Outra pausa longa. Mudaram de babá? E isso resolveu o problema? Completamente. Senhor Diego, posso sugerir que tragam Arthur para uma consulta ainda hoje? Quero examinar ele pessoalmente. Diego olhou para Císara, que assentiu. Podemos ir agora de manhã? Perfeito. Estarei esperando. 1 hora depois, Diego, Císara e Arthur estavam no consultório do Dr. Henrique.
O pediatra era um homem de uns 50 anos, com décadas de experiência, mas estava visivelmente confuso com a transformação de Arthur. "Este é o mesmo bebê que eu examinei há 3 semanas?" perguntou, observando Arthur rir e brincar tranquilamente no colo de Císara. "O mesmo?" confirmou Diego. Dr. Henrique fez um exame completo em Arthur: reflexos, peso, altura, desenvolvimento motor. Tudo estava perfeito. Melhor que perfeito, na verdade. Arthur estava claramente mais desenvolvido do que na última consulta. "Senhor Diego?" disse o médico finalmente. "Em 30 anos de pediatria, nunca vi uma transformação tão radical em tão pouco tempo. Vocês têm certeza de que não fizeram nenhuma mudança na alimentação, no ambiente, na rotina?" "A única mudança foi a Císara", disse Diego, indicando a mulher que segurava Arthur. Dr. Henrique se virou para Císara. "A senhora é a nova babá?" "Sou", disse Císara simplesmente. "Que formação a senhora tem?" Císara hesitou, claramente desconfortável. "Não tenho formação formal, doutor, mas perdi um filho da mesma idade do Arthur." O médico franziu a testa. "Perdi como?" "Síndrome da morte súbita infantil, há 4 anos. Dr. Henrique ficou pensativo. "E a senhora acha que isso a qualifica para cuidar de um bebê com problemas severos de cólica?" Diego sentiu a tensão na pergunta e se adiantou. "Doutor, com todo respeito, 15 babás formadas não conseguiram ajudar Arthur. Císara conseguiu em uma noite." "É muito estranho", disse o médico, balançando a cabeça. "Cólica infantil não desaparece por causa de mudança de cuidador. Deve haver alguma explicação médica." Císara falou pela primeira vez desde que chegaram. "Doutor, posso perguntar uma coisa?" "Claro." "O senhor tem filhos?" A pergunta pegou o médico de surpresa. "Tenho. 2. Quando eles choravam pequenos." "O senhor sabia por quê?" "Bem, a maioria das vezes sim." "Como sabia?" Dr. Henrique hesitou. "Instinto paternal, eu suponho." "É exatamente isso", disse Císara gentilmente. Arthur não tinha cólica física. Ele tinha cólica emocional. Estava com saudade da mãe. E ninguém estava entendendo o que ele tentava comunicar. O médico olhou para ela com ceticismo. "Senhora, isso não é ciência, é intuição." "E qual é o problema com intuição?" perguntou Diego. "Se funciona, por que questionar?" Dr. Henrique examinou Arthur mais uma vez, claramente tentando encontrar alguma explicação médica para a transformação. Mas o bebê estava visivelmente saudável, feliz, bem desenvolvido. "Bem", disse finalmente, "sejam quais forem os métodos da senhora, os resultados são inegáveis. Arthur está perfeito." Quando saíram do consultório, Diego estava pensativo. "O que foi?" perguntou Císara. "Estou pensando no que o doutor disse, sobre você não ter formação." "Ele tem razão, eu não tenho." "Císara, você gostaria de fazer um curso de puericultura ou enfermagem pediátrica?" Císara parou de caminhar. "Por quê?" "Para que você tenha o conhecimento técnico além do instinto natural. Para que ninguém mais questione sua capacidade." "Isso é importante para o senhor?" Diego pensou na pergunta. "É importante para você. Quero que você se sinta segura e confiante no que faz." Naquela tarde, enquanto Arthur dormia, Diego pesquisou cursos de puericultura e cuidados infantis em São Paulo. Encontrou vários, desde cursos básicos até especializações mais avançadas. "Olha isso", disse mostrando o computador para Císara. "Tem um curso de puericultura na Santa Casa que é aos sábados. 6 meses de duração." Císara leu a descrição do curso. "É caro?" "Eu pago. Além disso, você pode estudar enquanto Arthur dorme." "E se eu não conseguir acompanhar?" "Faz muito tempo que não estudo." "Então faremos aulas particulares antes. O que você achar melhor." Císara olhou para Diego com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. "Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim?" A pergunta deixou Diego sem resposta por alguns momentos. Ele havia se perguntado a mesma coisa várias vezes nos últimos dias. "Porque você salvou meu filho", disse finalmente. "E porque acho que você merece todas as oportunidades que a vida não te deu até agora." "Não é só isso", disse Císara baixinho. "Como assim? O senhor podia simplesmente me pagar bem e pronto."
mas está investindo em mim como pessoa. Por quê? Diego se sentou ao lado dela no sofá. Césara, posso te contar uma coisa sobre mim? Claro. Eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. Morava numa favela em Cidade Tiradentes. Císara o olhou com surpresa. O homem elegante, dono de uma empresa multimilionária, não parecia ter saído da periferia. Como chegou onde chegou? Estudando, trabalhando e tendo muita sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha nada para oferecer além de vontade. E agora quer fazer o mesmo por mim? Quero dar a você as oportunidades que me deram. Quero que você tenha escolhas. Císara ficou em silêncio, processando a revelação. O senhor nunca falou sobre seu passado, porque achei que não era relevante, mas agora percebo que é muito relevante. Nós viemos do mesmo lugar, Císara. A diferença é que eu tive sorte mais cedo. E agora é minha vez de ter sorte? Diego sorriu. Não é sorte, é reconhecimento. Você tem talento, inteligência, dedicação. Só precisa de oportunidades para desenvolver tudo isso. Naquela noite, Císara ligou para sua mãe para contar sobre a proposta do curso. Filha, disse Rosa, esse homem é uma bênção na sua vida. Eu sei, mãe. Às vezes, tenho medo de que seja bom demais para ser verdade. Por que teria medo? Porque toda vez que minha vida estava indo bem, alguma coisa ruim acontecia. Quando eu estava feliz com o Gabriel... Césara, disse Rosa firmemente, você não pode viver com medo de ser feliz. O que aconteceu com Gabriel foi uma tragédia, mas não foi culpa sua. E não significa que você não merece uma segunda chance. Mas e se eu me apegar demais ao Arthur e tiver que ir embora um dia? Então você levará na memória o amor que deu e recebeu. Isso ninguém pode tirar de você. Na manhã seguinte, Císara acordou determinada. Quando Diego levantou, ela já estava na cozinha preparando o café da manhã, com Arthur brincando no carrinho ao lado. Decidi, disse ela assim que Diego apareceu. Decidiu o quê? Quero fazer o curso. E quero estudar para terminar o ensino médio também. Diego sorriu. Tem certeza? Absoluta. Se vou cuidar do Arthur, quero ser a melhor cuidadora que ele pode ter. Excelente. Vou ligar para a escola hoje mesmo. E tem mais uma coisa. O quê? Císara respirou fundo. Quero aprender inglês também. Por quê? Porque o Arthur vai crescer num mundo onde inglês é importante. Quero poder ajudar ele com isso quando chegar a hora. Diego ficou emocionado com a determinação de Císara. Vamos fazer tudo isso, passo a passo. Naquele momento, Arthur começou a chorar. Não de desespero como antes, mas um chorinho normal de bebê que queria atenção. Císara o pegou no colo imediatamente e ele se acalmou, sorrindo para ela, como se soubesse que estava sendo cuidado por alguém que o amava de verdade. Sabe o que eu penso? Disse Diego, observando a cena. O quê? Que Arthur trouxe você para a nossa vida, tanto quanto você trouxe paz para a dele. Císara sorriu, balançando o bebê gentilmente. Talvez a gente tenha se encontrado na hora que mais precisávamos um do outro. Mas nenhum dos dois sabia que nos próximos dias receberiam uma visita inesperada que revelaria conexões entre suas vidas que iam muito além da coincidência, segredos sobre o passado que mudariam completamente a forma como eles viam seu encontro e seu futuro juntos. 3 semanas depois, numa manhã de quinta-feira, o interfone tocou às 10 horas. Diego estava no escritório trabalhando enquanto Císara dava banho em Arthur, que agora ria e chapinhava na água, como qualquer bebê feliz e saudável. Senhor Diego, disse o porteiro, a voz estranhamente hesitante. Tem um senhor aqui embaixo que diz ser advogado. Quer falar sobre a senhora Letícia. Diego sentiu o sangue gelar. Letícia era sua ex-esposa, mãe de Arthur, que havia morrido no parto. Ninguém falava sobre ela há meses. Como ele se chama? Dr. Roberto Ferreira, da Ferreira em Associados. Diego franziu a testa. Não conhecia esse advogado, e todos os assuntos legais relacionados à herança de Letícia já haviam sido resolvidos meses atrás. Mande subir. Alguns minutos depois, um homem de uns 60 anos, elegantemente vestido, tocou a campainha. Quando Diego abriu a porta,
O homem o cumprimentou formalmente. Senhor Diego de Moraes, sou Dr. Roberto Ferreira. Preciso conversar com o senhor sobre um assunto muito delicado relacionado à sua falecida esposa. Entre, disse Diego ainda confuso. De que se trata? Dr. Roberto entrou e olhou ao redor do apartamento com a expressão de alguém que estava procurando alguma coisa específica. Senhor Diego, antes de começarmos, preciso perguntar. O senhor contratou recentemente uma nova babá para seu filho? A pergunta pegou Diego completamente desprevenido. Sim, mas o que isso tem a ver com minha esposa? Qual o nome dessa babá? Císara dos Santos. Mas eu não entendo. Dr. Roberto abriu sua pasta e retirou uma foto antiga. Era uma foto de hospital, claramente tirada há muitos anos. Mostrava uma jovem enfermeira segurando um bebê recém-nascido. O senhor reconhece esta pessoa? Perguntou, entregando a foto para Diego. Diego olhou para a foto e sentiu como se o mundo girasse ao seu redor. A jovem enfermeira na foto era inequivocamente Císara, mas cerca de 15 anos mais nova. Isso é impossível, murmurou Diego. Císara nunca trabalhou como enfermeira. Na verdade, senhor Diego, ela trabalhou. E há algo que o senhor precisa saber sobre o nascimento do seu filho. Naquele momento, Císara apareceu na sala carregando Arthur, que estava limpo e cheiroso após o banho. Quando ela viu o Dr. Roberto, empalideceu instantaneamente e quase deixou o bebê cair. Doutor, Roberto? Sussurrou, a voz trêmula. O que o senhor está fazendo aqui? Olá, Císara, disse o advogado gentilmente. Ou devo dizer, enfermeira Císara dos Santos. Diego olhou entre os dois, completamente perdido. Vocês se conhecem. Císara? Disse Dr. Roberto. Chegou a hora de contar a verdade. Císara se sentou pesadamente no sofá, ainda segurando Arthur, que parecia sentir a tensão, e começou a chorar baixinho. Que verdade? Perguntou Diego, a voz subindo de tom. Do que vocês estão falando? Dr. Roberto se virou para Diego. Senhor Diego, Císara não é apenas uma faxineira que por acaso conseguiu acalmar seu filho. Ela é a enfermeira que esteve presente durante o parto de Arthur. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego olhou para Císara, que havia começado a chorar silenciosamente. Isso é verdade? Perguntou Diego, a voz quase um sussurro. Císara assentiu, sem conseguir falar. Mas como? Por que você não me contou? Doutor. Roberto se adiantou. Posso explicar a situação toda, se me permitirem. Diego assentiu, ainda em choque. Císara trabalhava como enfermeira na maternidade do Hospital São Luís há 8 anos. Ela era especializada em casos de alto risco. No dia que sua esposa entrou em trabalho de parto, houve complicações severas. Diego se sentou, sentindo as pernas fracas. Letícia teve uma hemorragia massiva durante o parto. A situação ficou crítica muito rapidamente. Enquanto os médicos lutavam para salvar a vida dela, Císara foi quem cuidou de Arthur nos primeiros momentos de vida. Nos primeiros momentos? Senhor Diego, disse Císara finalmente, a voz embargada. Eu fui a primeira pessoa a segurar Arthur quando ele nasceu. Eu limpei ele, pesou, fiz os primeiros cuidados. Eu estava lá quando ele abriu os olhos pela primeira vez. Diego sentiu como se não conseguisse respirar. E Letícia? Sua esposa estava inconsciente durante o nascimento, continuou o Dr. Roberto. Ela nunca chegou a segurar Arthur. Císara foi literalmente a primeira pessoa que ele viu e sentiu quando chegou ao mundo. Por isso ele se acalmou comigo. Sussurrou Císara. Ele me reconheceu. De alguma forma, ele lembrou. Diego olhou para Arthur, que havia parado de chorar, e estava olhando entre ele e Císara como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Mas por que você não me contou isso desde o início? Perguntou Diego. Císara respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Porque depois do que aconteceu naquela noite, eu perdi tudo. Meu emprego, minha carreira, minha confiança. Não podia contar porque você não iria querer que eu cuidasse do Arthur. O que aconteceu naquela noite? Doutor, Roberto e Císara trocaram olhares. Claramente havia mais da história para ser contada. Senhor Diego, disse doutor. Roberto,
Sua esposa não morreu apenas por complicações do parto. Ela morreu porque houve um erro médico. Que tipo de erro? O médico responsável pelo parto estava sob efeito de álcool. Ele tomou decisões erradas, demorou para agir, ignorou os sinais de alerta. Letícia poderia ter sido salva se o protocolo correto tivesse sido seguido. Diego se levantou bruscamente. E por que ninguém me contou isso antes? Porque o hospital abafou o caso. O médico era chefe do departamento, tinha muito poder, muitas conexões. Eles fizeram parecer que a morte foi inevitável. E a Císara? Císara foi a única que tentou denunciar o que aconteceu. Ela sabia que Letícia tinha morrido desnecessariamente e não conseguia ficar em silêncio. E por isso perdeu o emprego? Perdeu muito mais que isso, disse Dr. Roberto tristemente. Ela foi ameaçada, perseguida. Teve seu registro profissional cassado sob acusações falsas. Foi destruída profissionalmente para proteger o médico. Diego olhou para Císara com uma mistura de incredulidade e admiração. Você tentou fazer justiça para minha esposa? Eu tentei, disse Císara, as lágrimas correndo livremente. Mas não consegui. Era eu contra o sistema inteiro. E no processo perdi tudo. Meu trabalho, minha carreira, minha casa. Foi por isso que acabei trabalhando como faxineira. E Gabriel, seu filho? Císara olhou para Arthur em seus braços antes de responder. Gabriel morreu 2 meses depois de eu perder o emprego. Eu estava tão abalada, tão deprimida, que não percebi os sinais. Se eu ainda fosse enfermeira, talvez tivesse identificado alguma coisa. Diego sentiu um aperto no peito. Você culpa a si mesma? Todos os dias nos últimos 4 anos. Dr. Roberto se adiantou. Senhor Diego, há mais uma coisa que o senhor precisa saber. O que mais pode haver? Conseguimos provas contra o médico que causou a morte de sua esposa. Ele foi preso na semana passada por outros casos de negligência médica. O caso de Letícia está sendo reaberto. Diego ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo o que havia ouvido. E por que você está me contando isso agora? Perguntou finalmente. Porque Císara merece ter seu nome limpo. E porque o senhor merece saber a verdade sobre o que aconteceu com sua esposa. E também, disse Císara baixinho, porque não podia mais mentir para você. Não depois de como me recebeu, como confiou em mim, como tem me tratado. Diego caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sua mente estava correndo, tentando processar todas as revelações. Císara, disse ele finalmente, sem se virar. Você mentiu para mim. Eu? Você mentiu quando disse que era apenas uma faxineira sem experiência. Você mentiu quando disse que não tinha qualificação para cuidar de Arthur. Císara abaixou a cabeça, envergonhada. Mas, continuou Diego, se virando para encará-la, você não mentiu sobre amar Arthur. Você não mentiu sobre ter perdido um filho. E você não mentiu sobre ter o dom natural para cuidar de crianças. Não, disse Císara baixinho. Isso tudo é verdade. E você sacrificou sua carreira para tentar fazer justiça para minha esposa. Eu tinha que tentar. Diego se aproximou e se sentou ao lado de Císara no sofá. Sabe o que isso significa para mim? Císara balançou a cabeça. Significa que meu filho está sendo cuidado pela única pessoa no mundo que realmente lutou por sua mãe. Pela única pessoa que se importou o suficiente para arriscar tudo para fazer a coisa certa. Você não está com raiva? Estou com raiva sim, disse Diego. Mas não de você. Estou com raiva do sistema que permitiu que isso acontecesse. Estou com raiva do médico que matou minha esposa. Estou com raiva do hospital que destruiu sua vida para encobrir um crime. Ele pegou a mão de Císara. Mas de você. Nunca poderia estar com raiva de você. Dr. Roberto se adiantou. Senhor Diego, há uma ação judicial sendo movida contra o hospital. Císara tem direito a uma indenização substancial pelos danos morais e profissionais que sofreu. Quanto tempo vai levar? Com as novas evidências, provavelmente alguns meses. Mas o caso dela é sólido agora. Diego olhou para Císara. Isso significa que você pode voltar a trabalhar como enfermeira. Se eu quiser, disse Císara. Mas não sei se quero. Esses 4 anos mudaram muito as coisas. O que você quer?
Císara olhou para Arthur, que havia se acalmado completamente e estava brincando com seus dedinhos. Quero continuar cuidando do Arthur. Como enfermeira ou como babá, não importa. Ele precisa de mim e eu preciso dele. E se você receber uma grande indenização, vai ter dinheiro suficiente para não precisar trabalhar. Dinheiro não vai curar a dor de ter perdido Gabriel. Não vai apagar esses 4 anos de sofrimento. Mas cuidar de Arthur, isso sim está me curando. Diego sorriu pela primeira vez desde que Dr. Roberto havia chegado. Então vamos mudar seu contrato. Como assim? Você não é mais babá do Arthur. Você é a enfermeira particular dele, com salário de enfermeira particular. Diego, R$25 mil mensais. Mais benefícios, mais um bônus anual. Císara ficou boquiaberta. Isso é loucura. Não é loucura. É o que você vale. É o que sempre valeu. Doutor. Roberto sorriu, claramente satisfeito com o rumo da conversa. Senhor Diego, posso fazer uma sugestão? Claro. Quando o caso de Letícia for a julgamento, seria muito importante ter seu depoimento sobre como Císara cuidou de Arthur. Isso ajudaria a provar que ela nunca perdeu suas habilidades profissionais. É claro, farei qualquer coisa para ajudar. E tem mais uma coisa, disse Dr. Roberto, retirando outro documento da pasta. O hospital está oferecendo um acordo extrajudicial para Císara, uma indenização de R$800 mil, mais a restauração completa de seu registro profissional. Císara olhou para o documento com incredulidade. R$800 mil? É uma oferta generosa, disse Dr. Roberto. Eles sabem que o caso deles é fraco e querem evitar um julgamento público. O que você acha? Diego perguntou para Císara. Eu não sei. É muito dinheiro. Mais do que eu imaginei ganhar na vida toda. Mas não vai trazer Letícia de volta. Não vai trazer Gabriel de volta. Vai apenas fechar um capítulo doloroso. Talvez seja a hora de fechar esse capítulo, disse Diego gentilmente, para que você possa começar um novo. Císara olhou para Arthur, que havia se aconchegado em seus braços e estava quase dormindo. Se eu aceitar o acordo, posso investir o dinheiro na educação do Arthur, criar um fundo para o futuro dele. Ou você pode investir em você mesma, disse Diego. Abrir sua própria clínica, ajudar outras mães e bebês. Ou as duas coisas, disse Dr. Roberto. Naquela tarde, depois que Dr. Roberto foi embora com os papéis assinados para o acordo, Diego e Císara se sentaram no terraço do apartamento, observando Arthur brincar no carrinho. Como você se sente? Perguntou Diego. Confusa, aliviada, com medo, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. E sobre ter mentido para mim? Císara suspirou. Me sinto terrível, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse contado a verdade desde o início, você teria me contratado? Diego pensou na pergunta. Honestamente? Provavelmente não. Teria achado muito coincidência. Muito estranho. É exatamente por isso que não contei, mas agora entendo por que Arthur se acalmou com você imediatamente. Ele lembrava de você. Bebês lembram mais do que as pessoas pensam, especialmente nos primeiros meses de vida. As primeiras impressões são muito fortes. E você lembrava dele também. Desde o momento que o vi no berço, aqueles olhinhos, aquele jeito de chorar. Eu sabia que havia algo familiar, mas não conseguia colocar o dedo no que era. E agora? Agora tudo faz sentido. Por que me senti tão conectada com ele? Por que consegui acalmá-lo quando ninguém mais conseguia? Não foi apenas instinto maternal. Foi reconhecimento mútuo. Diego ficou observando Arthur, que havia adormecido tranquilamente. Císara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha em destino? A pergunta a pegou de surpresa. Por quê? Porque é muita coincidência, não acha? Você trabalhava limpando minha casa há 3 anos. Estava presente no nascimento do Arthur. Apareceu exatamente quando eu mais precisava de ajuda. Conseguiu resolver um problema que ninguém mais conseguia resolver. Císara ficou pensativa. Não sei se acredito em destino, mas acredito que às vezes a vida nos coloca nas situações certas na hora certa. E você acha que é isso que aconteceu conosco? Acho que Arthur precisava de alguém que o amasse de verdade. E eu precisava de uma criança para amar de novo.
Talvez a gente tenha se encontrado porque os dois precisávamos de cura. E agora, com tudo resolvido, com sua vida de volta nos trilhos, você ainda quer ficar aqui? A pergunta deixou Císara pensativa por longos momentos. Diego, posso ser muito honesta com você? Sempre. Esses últimos meses cuidando do Arthur foram os mais felizes da minha vida desde que Gabriel morreu. Não apenas pelo trabalho, não apenas pelo dinheiro, mas porque pela primeira vez em 4 anos, acordo todo dia com um propósito. E esse propósito é cuidar do Arthur? É amar Arthur. É ver ele crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa incrível. É fazer parte da vida dele da forma que não pude fazer parte da vida do Gabriel. Diego sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E eu? Também faço parte desse propósito? Císara o olhou com carinho. Diego, você me deu uma segunda chance quando eu nem sabia que precisava de uma. Me tratou com dignidade quando eu tinha perdido toda a dignidade. Confiou em mim quando eu não confiava em mim mesma. Isso não responde minha pergunta. Císara sorriu. Você se tornou a família que eu nunca pensei que teria de novo. Você e Arthur. Não consigo mais imaginar minha vida sem vocês dois. Mesmo sabendo que sua carreira de enfermeira está de volta? Que você pode trabalhar em qualquer hospital agora? Os hospitais vão continuar existindo. Mas Arthur só vai ser bebê uma vez. Só vai precisar de mim da forma que precisa agora por pouco tempo. Não quero perder isso. Naquela noite, depois que Arthur dormiu, Diego chamou Císara para uma conversa na sala. Tenho uma proposta para você, disse ele. Que tipo de proposta? Uma proposta diferente de qualquer coisa que já conversamos. Císara ficou nervosa. O quê? Diego respirou fundo. Quero que você adote Arthur legalmente. O silêncio que se seguiu foi completo. Císara olhou para Diego como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como assim adotar? Quero que você seja mãe dele oficialmente. No papel. Legalmente. Mas você é o pai dele. E continuarei sendo. Mas quero que você seja a mãe dele também. Quero que ele tenha 2 pessoas que o amam incondicionalmente. Císara ficou sem palavras. Diego, isso é muito sério. A adoção é para sempre. Exatamente. Quero que Arthur saiba que você nunca vai abandoná-lo. Quero que você saiba que sempre terá direitos sobre ele. Sempre fará parte da vida dele. E se você se casar um dia? E se encontrar alguém que queira ser mãe do Arthur? Diego se aproximou e pegou as mãos de Císara. Císara, Arthur já tem mãe. Você. Qualquer mulher que entre na minha vida vai ter que aceitar isso. Você tem certeza? Absoluta. Você salvou meu filho. Você salvou a mim. Você merece ser reconhecida oficialmente como a mãe que você já é na prática. Císara começou a chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Sim, sussurrou Císara. Sim, eu quero ser mãe do Arthur. Diego a abraçou. E pela primeira vez desde a morte de Letícia, ele sentiu que sua família estava completa novamente. 6 meses depois, no dia em que a adoção foi oficializada, Diego, Císara e Arthur estavam no cartório assinando os papéis finais. Arthur, agora com 1 ano de idade, brincava no colo de Císara, falando suas primeiras palavras. Mamãe? Disse Arthur, olhando para Císara. Papai, disse, olhando para Diego. Diego e Císara se olharam com lágrimas nos olhos. Acho que ele entende, disse Císara. Acho que sempre entendeu, respondeu Diego. Quando saíram do cartório, eram oficialmente uma família. Não do jeito tradicional, não da forma que qualquer um deles havia planejado, mas uma família verdadeira, formada pelo amor, pela perda, pela cura mútua. Naquela noite, enquanto Arthur dormia em seu berço, Diego e Císara se sentaram no terraço olhando para as luzes de São Paulo. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Diego. De nada, disse Císara sem hesitar. E você? Só de uma coisa. O quê? De não ter descoberto quem você realmente era desde o primeiro dia. Císara sorriu. Se tivesse descoberto, nossa história seria completamente diferente. Seria melhor? Seria diferente.
mas não sei se seria melhor. Às vezes, as coisas precisam acontecer do jeito que acontecem, para que a gente aprenda o que precisa aprender, para que a gente se torne quem precisa se tornar. Diego olhou para Císara, a mulher que havia chegado em sua vida como uma faxineira humilde e se revelado uma enfermeira corajosa, uma mãe amorosa, uma pessoa extraordinária. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Você poderia ter ódio no coração, pelo que fizeram com você, pelo que perdeu, por todos os anos de sofrimento. Mas em vez disso você tem amor. Amor suficiente para cuidar do filho de outra pessoa como se fosse seu. É porque aprendi que o ódio não cura nada. Só o amor cura. E Arthur te curou? Arthur me ensinou que eu ainda tinha muito amor para dar. E você me ensinou que eu ainda merecia receber amor. E agora? Agora somos uma família. Uma família que nasceu da dor, mas foi construída com amor. Do quarto de Arthur veio o som de uma risadinha baixinha. Eles se entreolharam e foram verificar. Arthur estava acordado em seu berço, brincando com seus próprios pés, completamente feliz e contente. Oi, meu amor, disse Císara, pegando-o no colo. Arthur riu e abraçou o pescoço dela. Depois estendeu um bracinho na direção de Diego, que se aproximou para completar o abraço familiar. Mamãe, disse Arthur claramente. Papai, disse, olhando para Diego. Família, disse Císara, as palavras saindo do coração. E naquele momento, sob as luzes de São Paulo, uma faxineira que havia perdido tudo encontrou sua casa. Um milionário que não conseguia ser pai aprendeu o que era amor incondicional. E um bebê que chorava de saudade finalmente encontrou a paz nos braços de quem sempre esteve destinado a amá-lo. 3 anos depois, Arthur diria suas primeiras frases completas. 5 anos depois, chamaria Císara de mamãe, sem hesitação, e Diego de papai, com orgulho. 10 anos depois, quando perguntassem sobre sua família, ele diria que teve muita sorte, porque seus pais se encontraram exatamente quando ele mais precisava de ambos. E até hoje, toda vez que Císara vê uma mãe desesperada com um bebê que não para de chorar, ela se aproxima gentilmente e sussurra. Às vezes eles só precisam sentir que são amados exatamente como são, porque ela aprendeu que o maior dom que se pode dar a uma criança não é educação cara, ou brinquedos caros, ou roupas de grife. É amor incondicional. É presença. É alguém que escolhe ficar, não porque é pago para isso, mas porque não consegue imaginar estar em outro lugar. E Arthur cresceu, sabendo que era exatamente isso que tinha. 2 pessoas que escolheram amá-lo, não por obrigação, mas por pura decisão do coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho.